Olá, aluno! Olá, aluna, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós teremos nosso nono encontro, uma aula que nós vamos trabalhar o controle ambiental dos resíduos. Aqui nós vamos destacar os resíduos sólidos, um problema muito atual relacionado ao nosso cotidiano, que é o nosso lixo sólido, onde ele deve ser depositado de maneira correta, e o que acaba sendo um dos maiores impactos em relação à deposição desses resíduos. Então, nós temos algumas maneiras que são as adequadas para a disposição ideal desse tipo de resíduo, e é o que nós vamos discutir na nossa aula de hoje. Bem, então nós vamos trabalhar aqui a aula número 9, controle ambiental dos resíduos, e aqui nós vamos trabalhar os resíduos sólidos. Então, na nossa aula, nós vamos tratar sobre o controle ambiental dos resíduos sólidos e vamos discutir e definir o que é um resíduo sólido. Vamos ver as diferenças em relação aos outros tipos de resíduos. Nós já trabalhamos os resíduos associados à atmosfera e hoje nós vamos trabalhar com esses resíduos. Vamos conhecer a norma brasileira 10.004 de 2004, uma norma muito importante que vai definir e classificar esse tipo de resíduo. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos como forma de controle principalmente associado à disposição desse tipo de resíduo. E também vamos conhecer a classificação desse tipo de resíduo. Após isso, vamos ver como é a forma ideal de manejo desse tipo de resíduo. Vamos trabalhar, então, o gerenciamento de resíduos sólidos. E aqui um ponto importante para a gente pensar no papel de um gestor ambiental que pode atuar também dentro desse ramo. Vamos definir os resíduos sólidos urbanos, os RSU, os quais são os que causam grandes impactos, assim como os resíduos associados à indústria, são os maiores impactantes. E nós temos aqui também mecanismos associados para o gerenciamento de resíduos e diminuir o impacto desses resíduos, como o processo de reciclagem e de reutilização. Depois disso, nós vamos discutir a disposição final desses resíduos, os quais não podem ser nem reciclados nem reutilizados. Eles devem apresentar uma condição ideal para sua disposição final. E nós vamos discutir a maneira ideal para essa disposição. E, por fim, uma ferramenta de fundamental importância dentro desse contexto, associado à grande quantidade de resíduos que são produzidos diariamente, é o papel da educação ambiental na gestão dos resíduos. Então, aqui são os tópicos que nós vamos abordar na aula de hoje. Na aula passada, nós trabalhamos a questão dos resíduos atmosféricos, que são grandes poluentes também, e hoje nós vamos trabalhar os resíduos sólidos. Bem, agora a gente tem nosso primeiro momento de interação, e eu deixo aqui um tempo para que vocês possam fazer perguntas, questionamentos associados à nossa disciplina, certo? E já retomamos. Vamos dar andamento aqui à nossa aula. Trabalhar aqui o primeiro ponto, controle ambiental dos resíduos. Bem, resíduos sólidos, nós temos atualmente um grande problema associado ao controle desse tipo de resíduo. Primeiramente, que o cuidado e o manejo associado a esse tipo de resíduo, ele não é uniforme no nosso país e muito distante disso quando a gente pensa em maneira global. Falando sobre o nosso país, nós temos aqui algumas cidades que têm, sim, modelos de gestão adequados para esse tipo de resíduo.
Entretanto, uma grande parte não tem controle algum sobre esse resíduo. Muitas vezes não há nem sistema de coleta de resíduos, não há a passagem ali do lixeiro, por exemplo, para poder recolher. E um grande problema está associado com a questão da disposição final, porque o que nós vamos discutir na nossa aula é que grande parte dos municípios brasileiros, eles ainda não possuem uma maneira adequada para a disposição final desses resíduos. Então, a inadequada destinação dos resíduos pode causar problemas ambientais, como contaminação dos solos e das águas superficiais e subterrâneas. Um ponto importante aqui na nossa aula é compreender que quando a gente fala de resíduo sólido, a disposição dele, que vai ocorrer, obviamente, no solo, ela pode não só contaminar o solo, mas como nós temos ali abaixo do solo os nossos recursos hídricos que ficam submersos ali abaixo dessa camada, eles também podem contaminar e também a água superficial, porque com a chuva ela pode lavar todo esse sedimento, esses componentes dos resíduos sólidos, pode lavar e levar até as águas superficiais e ela também pode, então, percolar, pode infiltrar, contaminando também as nossas reservas subterrâneas. Então, por isso que a adequada destinação dos resíduos sólidos é um dos grandes desafios atuais da humanidade. Isso falando de maneira global. E esse desafio ele fica ainda maior em países em desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ali uma grande quantidade de pessoas vivendo naquelas localidades, grandes cidades, com baixos recursos. Então nós temos aqui esse tipo de cenário muito comum, que são os lixões a céu aberto. Esses lixões não têm controle algum, o lixo é disposto nessas regiões e ali não tem manejo algum. E nós vemos aí muitas vezes pessoas que necessitam de buscar alguma forma de recurso, indo nesses lixos buscar, então, algumas questões de valores, alguns objetos de valores, para que ele possa, então, ter ali uma forma de ganhar recurso. Um problema drástico aqui é porque muitas vezes a própria pessoa que gera esse lixo, ela não tem cuidado com pérfuros cortantes, muitas vezes questões que podem aumentar ali a contaminação, baterias, pilhas que são dispostas nesse tipo de local. Então, isso pode aumentar ainda essa complexidade associada ao controle dos resíduos sólidos. Nós temos a norma brasileira 10.004, que foi de 2004, que diz que os resíduos sólidos são definidos, então, são aqueles que resultam das atividades industriais, domésticas, comerciais, agrícolas, entre outros, e que sejam inviáveis para o lançamento na rede pública de esgoto ou corpos d'água, exigindo soluções técnicas e economicamente viáveis para sua destinação. E aqui nós vamos ter uma grande variedade de tipo de resíduo sólido. Olha aqui, resíduo sólido de construção civil, resíduo sólido, esse aqui, olha aqui, que interessante. Um ponto que tem que ser trabalhado, e aqui a gente pode fazer o nosso papel como cidadão, levando essa informação para as pessoas que não dão muito valor, ou então porque não têm mesmo conhecimento de resíduos sólidos que podem ser reaproveitados ou então reciclados, destinados à reciclagem. Olha aqui uma montanha de objetos que poderiam então ser reaproveitados ou reciclados. Então aqui um ponto importante que a gente tem que destacar nessa aula de hoje. E nós temos instrumentos da política nacional para os resíduos sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Nós temos que a aprovação da política nacional dos resíduos sólidos, ela se tornou um ponto muito importante. Ela é considerada um marco na gestão desses resíduos por envolver a União, os estados, os municípios, o setor produtivo e a sociedade. Todo mundo é interrelacionado na busca
por soluções mais eficientes e economicamente viáveis para as cidades. Dessa maneira, a sociedade como um todo passou, então, a ser responsável pela gestão ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, inclusive em seu papel como consumidor. Então, nesse ponto, é de fundamental importância entender que todos os cidadãos, tanto faz se a pessoa ela apresenta ali um ponto de destaque, um cargo público de destaque, ou se ela é apenas mesmo um cidadão comum, ela tem o seu papel e seus deveres associados ali à questão do controle dos resíduos sólidos. Isso aqui é um ponto muito importante, porque ela coloca também como papel e responsabilidade de todos de uma maneira interligada. Bem, o setor privado, nesse ponto, ele ficou responsável pelo gerenciamento ambientalmente correto e pela reincorporação dos resíduos sólidos na cadeia produtiva, além de gerar inovações nos produtos que tragam benefícios socioambientais. Utilização de embalagens que são reaproveitadas, podem ser reaproveitadas, que podem então ser recicladas. Então, esse ponto aqui são questões de desenvolvimento desse tipo de tecnologia que podem, então, auxiliar na diminuição do impacto da quantidade desses resíduos. Temos também as esferas do governo federal, estadual e municipal, essas que ficaram responsáveis por elaborar e implementar planos de gestão, além de ter a responsabilidade de incorporar os demais instrumentos previstos na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, nós temos aqui, de acordo com o que foi publicado na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, alguns instrumentos que são de fundamental importância. Um ponto importante aqui é que está destacado na Política Nacional como um instrumento a questão de prevenir e reduzir a geração dos resíduos por meio do consumo. Fazer a reciclagem e reutilização, bem como a destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Aqui, pessoal, ponto importante, a gente às vezes tem o hábito, ou então muitas vezes por não ter um local adequado para a disposição desse tipo de resíduo, descartar pilhas e baterias, óleo de cozinha. Então, nós temos aí, olha só, por exemplo, o óleo de cozinha que não vai ser mais utilizado, ele serve para diversos aspectos, fazer biodiesel, sabão, entre outros. Então, tem pessoas que necessitam desse tipo de resíduo para que ela possa, então, fazer seu produto. As pilhas e as baterias, geralmente, nas cidades, tem algum ponto para a disposição correta, ou então colocar numa garrafa PET e tentar ir acumulando aquilo ali para depois levar até um local de disposição correta. Então, são pequenas ações que podem fazer uma diferença enorme para a questão da destinação ambientalmente adequada desses resíduos. Temos também o ponto da responsabilidade pelos resíduos, que devem ser compartilhada entre os fabricantes, comerciantes, distribuidores, cidadãos e também os governos. A criação de metas para a eliminação dos lixões, além de instituir que as empresas possuam instrumentos de planejamento por meio dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Aqui, ó, desenvolvimento de plano de gerenciamento de resíduos sólidos é um papel importantíssimo dentro da gestão ambiental. O gestor ambiental ele tem a condição de gerar esse tipo de plano e colocar o Brasil em igualdade aos principais países desenvolvidos no sentido da legislação, incluindo ainda a importância dos catadores de material de recicláveis e também reutilizáveis. Então, dá um destaque para esse ramo que é de fundamental importância, visando a diminuição dos resíduos que vão para os aterros sanitários, para os lixões ou os aterros abertos, certo? Bem, além disso, então, em outras palavras, nós temos que o instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos
Ela visa, então, prevenir e reduzir a geração de resíduos por meio do consumo, gerar a responsabilidade compartilhada, então, aqui, os governos, federal, estadual, municipal, as empresas, o comércio e também as pessoas, de uma maneira geral, elas têm que ter responsabilidades compartilhadas na questão da geração e da disposição adequada desses resíduos. Outro ponto importante do instrumento é que nós temos um plano para eliminação completa dos lixões, o qual nós vamos discutir ao longo da nossa aula, que não foi alcançada essa meta e ainda está longe de ocorrer. Então, nós temos aqui o plano de gerenciamento de resíduos sólidos para as grandes empresas, elas devem apresentar esse documento, esse plano, e também a criação de políticas públicas para a coleta dos materiais recicláveis e reutilizados, e aqui dando destaque para as pessoas que realizam esse trabalho, que são os catadores, certo? Bom, os resíduos, eles podem ser classificados quanto à sua origem. Nós temos os resíduos urbanos, que são aqueles resíduos domiciliares e derivados da limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, também do serviço público de saneamento básico, serviços de saúde, industriais, construção civil, derivados do sistema agrocivil pastoril, serviços de transporte de mineração. Então, a gente vê quanto à sua origem, nós temos uma grande variedade de pontos aqui para ser destacados. Falando sobre os resíduos urbanos, esses estão muito relacionados com o nosso cotidiano, e olha aqui a quantidade de resíduos sólidos que são depositados diariamente nas nossas cidades. Bem, além disso, um ponto importante associado à classificação dos resíduos é que nós temos uma elevada quantidade de resíduos que são depositados diariamente. O Brasil, ele gera um total de 78 milhões de toneladas de resíduo por ano. Olha que impressionante, o que dá aproximadamente 214 toneladas por dia. Bem, cerca de 91% desses resíduos gerados são coletados, ou seja, 195 toneladas por dia são coletados. Mas nós temos, então, essa outra parcela, esses 9% que não são coletados e que acaba gerando um grande problema. Em relação à disposição desse tipo de resíduo, nós temos aqui que no Brasil, 58,4% é depositado de maneira adequada em aterros sanitários. Entretanto, nós temos aqui que 41,6% do lixo ele não é depositado de maneira adequada, porque 24,4% é depositado em aterros controlados e 17,4% é depositado em lixões, o qual acaba gerando um grande impacto ao meio ambiente. Então, nós temos aqui que o destino adequado de 58,4% e o destino inadequado, que é de 41,6%. Dessa maneira, nós temos que 29 milhões de toneladas de resíduos por ano são depositadas sem o devido tratamento, ou então que eles não são coletados. Então, são mais de 30 milhões de toneladas anualmente que são dispostas de maneira inadequada no meio ambiente. Os resíduos sólidos, eles podem ser classificados também quanto à periculosidade. Temos os que são definidos como perigosos, que são aqueles que oferecem significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, e os não perigosos, que podem ser equiparados aos resíduos domiciliares em razão da sua natureza, composição ou volume. Olhando a figura abaixo, nós temos aqui destaque para a classificação desse tipo de resíduo. Os resíduos perigosos da classe 1, eles são aqueles que podem causar dano à saúde humana ou então gerar impactos negativos ao meio ambiente. E ele
deve possuir pelo menos uma dessas características para ser classificados como classe 1 perigosos. Bem, ele tendo a característica de ser inflamável, de ser corrosivo, de ser reativo, tóxico ou patogênico. Se nós temos um resíduo que apresenta pelo menos uma dessas características, ele vai ser enquadrado, vai ser classificado como resíduo classe 1 perigoso. Já nós temos a classe 2, que são definidos os resíduos não perigosos. Sendo que na classe 2 nós temos 2 pontos aqui, a classe 2A, que são os não inertes, são aqueles que são solúveis em água, como por exemplo o papel e os lodos. E nós temos a classe B, os inertes, que não são solúveis em água, como por exemplo plásticos e vidros. Então nota a diferença sobre a classe 1 em relação à classe 2, que está relacionado com o risco tanto à saúde humana ou então gerando poluição e impactos ao meio ambiente, e muito por causa da característica particular de cada um desses elementos. Então, se o resíduo ele é classificado, ele apresenta características como ser inflamável, corrosivo, reativo, toxicidade ou patogênico, ele vai ser classificado com um resíduo perigoso. E por que é interessante e importante esse tipo de classificação? Aqui não é só uma questão para poder determinar se ele é ou não é aquele tipo de resíduo. Nós temos aqui, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a disposição adequada para esse tipo de resíduo. E a disposição não correta desses resíduos, ele pode ser classificado, então, como crime, podendo gerar multa e diversos fatores aí para quem está gerando e dispondo esse resíduo de maneira não adequada. Então, isso aqui são pontos importantes em relação aos resíduos sólidos. Bem, agora a gente chega aqui no nosso primeiro momento de pergunta e vamos trabalhar a questão número 1, que diz: o lixo urbano é responsável por vários impactos ambientais. Mesmo este não sendo um problema exclusivo das grandes cidades, é nela que ele se torna um grande desafio para as administrações públicas. Sobre as formas de recolhimento e contaminação do lixo urbano, é correto afirmar: observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. Os lixões e aterros sanitários normalmente são localizados na periferia e recebem lixo das cidades. É frequente, porém, pessoas usarem os terrenos abandonados ou da própria rua para esse fim. Os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto, em zonas da mata, afastadas dos rios e da periferia. Além do mau cheiro e da poluição visual e da presença de ratos e insetos, os aterros e lixões trazem outras consequências para as áreas onde estão situados. O chorume e os resíduos sólidos do lixo afetam a saúde da população do entorno, geralmente formada por pessoas de baixa renda. A decomposição da matéria orgânica do lixo produz um resíduo fétido e ácido que evapora e não polui os solos e as águas. Bem, agora eu deixo aqui um tempo para que vocês possam realizar essa atividade e enviar a resposta pelo chat. A gente já retoma. Bom, pessoal, vamos aqui para a nossa questão e vamos ver quais as afirmativas aqui seriam as corretas. A primeira, os lixões e aterros sanitários normalmente são localizados na periferia e recebem lixo das cidades, correto? É frequente, porém, as pessoas usarem os terrenos abandonados ou da própria rua para esse fim. É muito comum a gente ver ali um terreno que não foi construído uma casa, ou então até casas que são abandonadas, a gente vê que as pessoas vão lá e naturalmente elas colocam o lixo ali naquelas regiões e acabam então gerando esse problema. Então a 1 está correta.
Aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto. Não, os aterros sanitários, o lixo tem um controle e é muito importante esse controle. Então, essa aqui não está correta. A 3, além do mau cheiro e da poluição visual e da presença de ratos e insetos, os aterros e lixões trazem outras consequências para as áreas onde estão situados. O chorume e os resíduos sólidos do lixo afetam a saúde da população em torno, geralmente formada por pessoas de baixa renda. Isso é correto, a gente vê nas cidades isso ocorrendo. E, por fim, a decomposição da matéria orgânica do lixo produz um resíduo fétido e ácido que evapora e não polui muito esse tipo de o solo e as águas superficiais. Então, a alternativa correta é a alternativa B, 1 e 3. Questão número 2 diz: após a realização de uma visita técnica em uma usina de cana-de-açúcar, os estudantes do curso técnico de segurança do trabalho desenvolveram os equipamentos de proteção individual fornecidos pelo IFPF do laboratório. O laboratorista presente na visita acondicionou os protetores de ouvido do tipo de inserção, peças faciais, filtrantes e luvas para proteção contra produtos químicos, os quais tiveram contato com produtos tóxicos, um saco utilizado para descarte. Posteriormente, separou as luvas para higienização e descartou os demais equipamentos. Em conformidade com a ABNT 10.004, os equipamentos descartados são classificados como... Então, nós temos aqui os resíduos que tiveram, então, todo esse controle para uma disposição adequada, eles vão ser classificados como resíduos de classe 1, os resíduos perigosos, certo? Porque senão eles não precisavam passar por todo esse cuidado, certo? E nossa próxima questão, de acordo com a norma ABNT-NBR 10.004 de 2004, os resíduos classe 1 perigosos são aqueles que apresentam periculosidade ou determinadas características. Das alternativas abaixo, qual apresenta todas as características que podem determinar a classificação de um resíduo como classe 1 perigoso? Ser inflamável, ser corrosivo, ser reativo, ser tóxico e ser patogênico? Aqui a gente vai vendo aqui as características em relação a esse tipo de resíduo, e aqui nós já vamos encontrar a nossa alternativa correta, aqui definindo todos os pontos, porque ser solúvel não é uma característica que vai gerar, então, essa condição de periculosidade. Gerenciamento de resíduos sólidos. Nós temos aqui um grande problema em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos por causa o aumento drástico da quantidade de lixo gerado anualmente. Olhando aqui na nossa figura, nós temos um gráfico mostrando o aumento dos resíduos sólidos urbanos de 2003 a 2012. Olha que nós temos aqui, de uma maneira geral, um aumento contínuo desses resíduos. Vamos ter somente aqui em 2007, 2008, uma diminuição em relação ao aumento desse tipo de resíduo. Então, são 21% de aumento nesse intervalo aqui de 10 anos do lixo gerado aí de maneira urbana. Um grande problema está associado aqui às técnicas de disposição dos resíduos urbanos que não são eficientes para reduzir o volume total. Um grande problema que nós temos é a maneira inadequada do encaminhamento para locais inadequados de muitos resíduos. Olha esse gráfico mostrando os resíduos sólidos no Brasil e destacando na barra azul os resíduos que têm potencial de reciclagem, que são cerca de 30%. Olha que dado alarmante. Essa barra amarela destaca o total de resíduo com potencial reciclável que foi recuperado. E os recuperados por associações. Então, nós temos aqui um potencial enorme para diminuir a quantidade de resíduo que vai para os aterros, para os lixões, para o aterro controlado, por causa aqui da quantidade de resíduos que tem potencial de reciclável e não são não são destinados de maneira adequada para esse tipo de
para esse tipo de depósito que pode, então, gerar ali o processo adequado desse tipo de resíduo. Então, acaba gerando aqui um outro problema, que nós temos, então, cerca de 30% do lixo que vai para esse tipo de local, de um aterro sanitário, ou então de um lixão, ele não deveria estar lá, porque ele, além de gerar recurso para outras pessoas que dependem desse tipo de trabalho, ela ainda vai diminuir drasticamente o impacto. Além do fato de que muitos desses resíduos, como por exemplo os plásticos, uma garrafa PET, uma garrafa de vidro, ela leva milhares de anos para ser decomposta. Então, isso acaba gerando um outro problema, que esse lixo ainda ele permanece ali por um longo período. Bem, então, de acordo com a ABRELP, publicado em 2005, que é a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e de Resíduos Especiais, eles publicaram que os avanços em relação às técnicas de disposição, elas ainda não são suficientes para reduzir o volume total dos resíduos sólidos urbanos, que são encaminhados para locais inadequados. Então, de acordo com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, mais as leis ambientais, o que é contrário a esse tipo de política, muitos municípios ainda utilizam depósitos irregulares para a destinação dos resíduos sólidos. E a maneira de não assumir essa condição eles informam aqui, eles falam que não tem recurso para que possam, então, construir um local para que possam destinar de maneira adequada esse tipo de resíduo. Olhando a figura abaixo, nós temos aqui um gráfico de geração de resíduos no Brasil. Aqui nós temos de 2014 para 2015, mostrando um aumento dos resíduos, da geração total de resíduo sólido urbano por dia, e também a per capita, então, por pessoa, também aumentando, então, 0,8 aqui por dia. Já que a coleta de resíduos, para ver se ela está alinhada, então, com o aumento. Nós também tivemos um aumento aqui de 1,8%, então, mostrando que, apesar do aumento, também houve o aumento da coleta, mas que ainda não consegue suprir todas as necessidades, e aqui o mesmo per capita, aumentando, então, essa coleta de lixo em relação à geração. Bem, além disso, nós temos aqui que em 2018 o Brasil produziu 79 milhões de toneladas de resíduos, que foi um aumento de 1,6% em relação ao ano anterior. E o panorama da ABRELP diz que a tendência de crescimento se manter, o Brasil vai alcançar a geração de 100 milhões de toneladas em 2030. E aqui mostrando que a coleta de lixo no Brasil aumentou, então, 1,66 e a coleta per capita 1,27 entre 2017 e 2018. E na Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a principal meta dessa política era o quê? Era gerar a extinção completa de todos os lixões no Brasil até 2014. O setor ainda sofre para conseguir alcançar o total cumprimento dessa lei e ainda nós estamos bem longe de chegar perto dessa meta. Então, um grande problema. Olhando aqui, dados mostrando a quantidade de municípios por tipo de disposição final adotada. Mostrando aqui em 2017 e 2018. Em 2017, nós tínhamos aqui 2.200, cerca de 2.200 municípios com aterro sanitário. E nós vemos aqui que em 2018, esse número aumentou para quase 2.600. Em aterro controlado, nós temos 1.742 em 2017 e diminuiu para 1.500 em 2018. E o lixão, 1.600 para 1.493. Então, nota que é aqui ainda a prevalência grande desse tipo de disposição inadequada que nós temos desse tipo de resíduo.
nota que o maior impacto desse tipo de problema está associado às localidades com menos recursos, como, por exemplo, as regiões Nordeste. Olha aqui, a quantidade de lixão no Nordeste é maior em relação às outras localidades, e nós temos a menor quantidade no Sul. Aqui também, o aterro controlado e aterro sanitário, que é a melhor tipo de exposição, maior na região do Sul, e também no Sudeste, um destaque relativamente alto, mas aqui, infelizmente, a disposição inadequada na região Norte e Nordeste é que acaba tendo aí um impacto mais significativo em relação ao tipo de disposição final adotada para cada município. Então, a região Nordeste, em que dos 1.774 municípios da região, 1.340, ou seja, que representa cerca de 75% dos municípios, destinam seus resíduos para locais inadequados. E aqui pegando esse valor aqui, tá, pessoal? Somando, então, cerca de 75% desses resíduos, eles são depositados de maneira inadequada. Resíduos sólidos urbanos, nós temos um outro problema enorme, é o aumento dos depósitos regulares para destinação dos resíduos sólidos. Então, a pessoa não quer mais um sofá, ela vai, acha um local ali e vai e deposita esse resíduo naquela região de maneira inadequada. Olha que a quantidade de lixo que nós temos aqui nesse tipo de local. Olha aqui que impacto visual e também poluição que pode gerar ali, trazer animais, ratos, local para reprodução de mosquitos. Também podemos ter aqui aranhas, escorpiões, diversos animais que vivem nesse tipo de ambiente, barata. E aqui muito por causa da falta de cuidado da própria população. Nós temos aqui um trabalho que vai mostrar aqui a geração de resíduos sólidos, a percepção da população de São Sebastião da Lagoa da Roça, na Paraíba, em 2014. E eles vão classificar o tipo de resíduo. Olha aqui, a grande quantidade diz que o resíduo sólido é aquele que não serve mais e que se joga fora. O 13% diz que esses resíduos são os restos de alimentos. 11% são plásticos, olha aqui, que nem deveria ser classificado como resíduo. Garrafa PET, 9%, papel, 5%, desculpa. Então, grande parte desse tipo de resíduo nem deveria ser classificado, né, como resíduo sólido mesmo, em relação à disposição final dele. E nós temos aqui algumas ferramentas importantes em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Temos algumas alternativas muito interessantes para a diminuição dos resíduos sólidos. O processo de reciclagem e reutilização, sendo que a reciclagem vai gerar a transformação daquele item, enquanto a reutilização vai reaproveitar aquele item. Olha aqui, fibra de garrafa PET produzindo camisetas. Olha aqui, garrafas PET sendo reutilizadas para formar esse belo jardim suspenso. Então, a reciclagem, ela vai visar a transformação dos mesmos, envolvendo a alteração de suas propriedades, visando a transformação em insumos ou então novos produtos. E a reutilização são processos de aproveitamento dos resíduos sólidos sem que haja a transformação biológica, física ou físico-química. Então, a principal distinção em relação a esse tipo de processo de reaproveitamento. A ordem de prioridade na gestão dos resíduos ela é muito importante. A definição de como a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos ela é de fundamental importância porque ela vai alterar, então, o modelo de gestão. Então, a relação, em relação à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, deve-se seguir uma ordem de prioridade desde que não haja geração até o tratamento e disposição final ambientalmente adequado dos rejeitos. E como seria isso? Então, o primeiro passo dentro da ordem de prioridade da gestão de resíduos é não gerar o resíduo.
Caso não seja possível não gerar o resíduo, você tem que ter ali ferramentas para reduzir esse impacto, reduzir a quantidade de resíduo. Se não é possível reduzir, tem que se planejar processos para reutilização. Se não é possível reutilizar, deve-se, então, aplicar ferramentas para reciclagem. Se não é possível reciclar, deve-se tratar adequadamente esse resíduo. E se não é possível, então, para que esse processo de tratamento para disposição final? Então, o aumento da eficiência da produção vai gerar esse processo de não gerar e reduzir, e também desenvolvimento de programas de educação ambiental, aqui nos 2 primeiros pontos. Em 4, nós temos um ponto importante aqui, que é a logística reversa, que ela viabiliza a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor de empresas, como, por exemplo, o McDonald's, ele recicla o óleo utilizado na fritura das batatas para gerar biodiesel. A HP recolhe cartuchos e a linha de impressoras DeskJet, ela é derivadas da reutilização desses cartuchos, da reciclagem. A Bridgestone faz sola de sapato com pneus que não podem ser mais utilizados. A Philips tem um processo de logística reversa para recolhimento de pilhas e lâmpadas. Então, são funções importantes aqui dentro desse contexto. Agora a gente chega aqui na maneira de disposição final dos resíduos sólidos urbanos. A maneira mais inadequada para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos são os lixões ou os vazadouros, que são grandes áreas a céu aberto, utilizadas como depósito de lixo. Aqui não tem nenhum tipo de proteção no solo e neles também não se encontra nenhum sistema de captação e de tratamento. Simplesmente é uma área onde vai lá e se deposita lixo de qualquer maneira. Então, nós temos aqui a poluição do solo, a poluição, o chorume vai também poluir o lençol freático além do solo. Nós temos aqui animais que podem, então, aumentar também esse problema. E aqui um esquema básico de um lixão. A disposição final, ainda falando sobre os aterros controlados, que ele é um intermediário entre os lixões e os aterros sanitários. Ele vai receber uma cobertura de terra diariamente, assim diminuindo o impacto visual e o mau cheiro e também a proliferação dos animais. Então, o que acontece? Vem aqui uma camada de lixo novo, mas aqui os trabalhadores vão, então, cobrir ela com uma camada de terra. Então, ele não fica exposto. Normalmente, os aterros controlados são lixões antigos ou áreas próximas a eles, onde o solo recebeu algum tipo de cobertura antes de servir como depósito ou resíduo. Então, isso aqui de áreas próximas, né? Possuem sistemas de drenagem, de chorume, captação e queima do biogás. Então, vai queimar aqui o metano, mas ainda aqui ó, a impermeabilização do lixão em si mesmo, que está sendo reaproveitado ali, ele não foi protegido. A nova célula aqui, que foi colocada ao lado, próxima a ele, já recebe uma cobertura, então já começa a controlar melhor, mas ainda tem essa região que geralmente de lixões antigos que não foi protegida. E aqui a maneira adequada, que são aterros sanitários, são as instalações mais adequadas para a disposição final dos resíduos urbanos. O terreno é completamente impermeabilizado, com manta de PVC e argila. O lixo é aterrado todos os dias, dificultando o acesso de vetores de doença. Nós temos uma extração de tratamento do chorume, a queima do metano. Então, aqui não vai ter contaminação do lençol freático nem do solo, e um esquema básico dos resíduos para a disposição em aterro sanitário de maneira correta. Então, aqui também, além disso, nós temos o processo de drenagem e tratamento de chorume, que depois ele vai ser devolvido ao meio ambiente sem risco de contaminação. Temos também a instalação para captação de biogás, que é queimado e pode ser aproveitado para gerar energia, podendo manter aí o próprio lixão.
Postos de monitoramento são abertos próximos aos aterros para avaliar se está havendo ali vazamento. E a vida útil é curta de um aterro sanitário, geralmente 20 anos, e mesmo depois de desativado, eles continuam produzindo gases e chorumes, por isso que a área ainda deve ser monitorada e posteriormente recuperada. E aqui o esquema final mostrando o esquema básico de um aterro sanitário. Bem, e por fim, para que a gente possa finalizar isso aqui, para que a gente já leve isso como ferramenta para, após a nossa aula de hoje, já começar a trabalhar esse tipo de temática, é a educação ambiental nos resíduos sólidos. Então, não há gestão de resíduos sem a devida participação dos geradores, dos responsáveis, que somos grande parte nós mesmos. Então, o estímulo do consumo consciente é de fundamental importância, a reutilização e reciclagem dos materiais e, por fim, a destinação correta. Então, a educação ambiental assume um papel importantíssimo, já sendo trabalhada aqui com as novas gerações, para que elas possam compreender a importância desse tipo de atividade e, assim, mitigar e diminuir a quantidade de resíduos que são gerados diariamente. Bem, com isso a gente chega aqui para o nosso segundo momento de interação. Vamos aqui para o nosso exercício número 4, que diz: estima-se que, em média, 2 kg de lixo sejam produzidos a cada dia por pessoa, incluindo o lixo doméstico. Apesar dos programas de reciclagem e do aproveitamento dos produtos do lixo, essa quantidade vem aumentando perigosamente. Com relação à questão do lixo e do seu tratamento, analise as afirmativas. 1. A maior vantagem da compostagem é a transformação de materiais não biodegradáveis em compostos úteis como fertilizantes. 2. Para que um aterro sanitário possa ser eficiente por muitos anos, periodicamente, deve ser feita a incineração dos resíduos orgânicos e inorgânicos. Os lixões a céu aberto constituem um eficiente meio de tratamento do lixo porque as pessoas os utilizam para a garimpagem de produtos. Uma alternativa eficaz para o tratamento do lixo urbano envolve a redução da utilização de produtos descartáveis. E agora deixo aqui um tempo para que vocês possam realizar a atividade. Bem, pessoal, olha aqui. O produto não biodegradável, ele não vai biodegradar e não vai gerar aqui vamos fazer a compostagem, não vai gerar fertilizante. Então, a alternativa 1 não está correta. Imagine fazer incineração de todos esses produtos periodicamente, ia gerar um grande impacto ambiental, principalmente por causa da fumaça que é gerada da queima desse produto. Lixão a céu aberto, esse processo aqui não é eficiente e devem se gerar aqui situações distintas para esse tipo de das pessoas arrumar ali fontes de rendas distintas, porque isso aqui é altamente perigoso. E aqui a redução da utilização de produtos descartáveis, sendo aqui uma alternativa eficaz para tratar o problema do lixo urbano, envolve na redução da utilização de produtos descartáveis. Bem, pessoal, na verdade aqui nós temos apenas a 4 como uma alternativa para diminuição do lixo. E vamos aqui para a nossa última questão, que diz: nas zonas urbanas das grandes cidades, cada habitante produz grande quantidade de lixo diariamente. A maior parte desse material acaba sendo depositado em lixões ou aterros sanitários. Sobre esses 2 métodos de destinação do lixo, pode-se dizer que os lixões são indicados, os lixões são mais indicados que os aterros apenas quando localizados fora do perímetro urbano e quando houver controles sobre o acesso das pessoas. O lixão nunca vai ser mais indicado que um aterro. Lixões e aterros apresentam o inconveniente de inviabilizar a coleta seletiva do lixo e do material. Essas regiões não são destinadas para que haja essa coleta seletiva. Isso aí deve ser feito antes. Os aterros apresentam vantagem de minimizar o risco de transmissão de doença, mas são desvantajosos porque não impedem a contaminação do solo, eles impedem porque eles são impermeáveis.
Os lixões mantêm o lixo exposto a céu aberto, atraindo animais e provocando mau cheiro. Quando cobertos com lona ou mantidos sob o galpão, são denominados de aterro sanitário? Não, nós temos mais questões para ser classificado como aterro sanitário. Então, nossa questão alternativa correta, os aterros, assim como os lixões, produzem gás metano e chorume, mas os aterros há o controle sobre a produção e drenagem desses produtos, de modo a não contaminar o solo e a atmosfera. Alternativa correta, alternativa E. Assim a gente finaliza nossa aula que nós trabalhamos o controle ambiental dos resíduos, destacamos os resíduos sólidos, vimos a norma brasileira 10.004 de 2004, a política nacional dos resíduos sólidos, também classificamos os resíduos quanto à origem e à periculosidade, vimos o gerenciamento de resíduos sólidos, classificamos, entendemos o problema do resíduo sólido urbano, processo de reciclagem e reutilização visando a diminuição da geração desses resíduos, o processo adequado de exposição final, vimos, na verdade, todos os processos de exposição final, e, por fim, a ferramenta da educação ambiental dentro dessa questão. E assim a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.